Bom dia. Que o bom Deus lhe abençoe a você, a mim, em mais este novo dia de nossas vidas, pois cada dia é um presente que Deus nos dá. Este é o programa Cristo para Todos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sou o pastor Gilberto Crick, que sou responsável pelos trabalhos da igreja aqui no nosso município, na nossa região. E convido você a estar junto com a gente, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nesse horário. A CF de Itaguaí Locações Limitada é atuante no setor de transportes técnicos, cargas, descargas comerciais e industriais, montagens, içamentos, remoções de máquinas e muito mais. Há mais de 15 anos garante a seus clientes confiabilidade e o menor preço na cidade. Palácio do Pão, localizado no centro de Itaguaí. Aqui você encontra todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, bolos, pães, laticínios, frios, sucos e bebidas. Muito sabor com qualidade, higiene e preços baixos. Desejamos a todos os clientes um feliz e abençoado Natal e um ótimo Ano Novo com Jesus. Jaruza Materiais de Construção. Tudo o que você precisar para a sua construção, para a reforma de sua residência, sua loja, seu condomínio. Tendo como especialidade todos os tipos de madeira, portas, janelas, aberturas e tudo mais que você precisar. Onde o cliente vira um amigo. Visite-nos e comprove. Gostaria de falar nesse primeiro programa sobre um pouco da história da igreja. Quem é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Se nós olharmos lá atrás na história, depois que Jesus subiu aos céus, nós vemos os apóstolos, os discípulos, em primeiro lugar se reunindo nas casas, pois a igreja estava à margem da sociedade, ela era uma igreja perseguida, uma igreja discriminada, inclusive pelo Império Romano, porque César era adorado como um semideus, por isso a saudação Ave César, Morituri te salutam. Ave é uma saudação que se faz para alguém que é um semideus. E os cristãos não faziam essa saudação. Para eles só existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Jesus é adorado como Deus, isso irrita o Império Romano e por isso os cristãos eram jogados na fogueira, crucificados, jogados aos animais. Até que no ano 313, Constantino, o imperador, se converte e então ele convoca o concílio de Nicéia em 325 e a igreja cristã se torna a igreja oficial do Império. Isso foi bom, isso foi ruim. Foi bom porque cada um poderia professar a sua fé cristã. Foi ruim porque todos foram praticamente obrigados a serem cristãos e assim oficialmente eram cristãos, mas em seus lares ainda exerciam o paganismo e a idolatria. A igreja foi crescendo, lá pelo ano 800 com Carlos Magno, ela se torna o Sacro Santo Império Romano e então faz uma aliança com a igreja da época que se torna uma igreja mundial. E quando se confunde igreja com política, os dois reinos, o lado esquerdo e o lado direito da moeda, o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é exatamente o que Deus quer. E várias heresias começaram a surgir na igreja, e a igreja simplesmente isolou a Bíblia. E o povo não tinha contato com a Bíblia, e assim não podia ver o que de fato era a palavra de Deus e o que era a palavra de homens. Isso ocorreu até 1517, quando Martinho Lutero, um padre agostiniano, resolve escrever 95 teses e pregar na porta da igreja de Wittenberg. E com essas 95 teses, 95 perguntas sobre o que era praticado como doutrina oficial da igreja e que não estava de acordo com a Escritura Sagrada, ele queria provocar um debate. Ele provocou esse debate primeiro na universidade, porque ele era um professor universitário e os alunos espalhar essas teses por todas as universidades e de repente a Europa toda conhecia e não pôde mais o Papa nem o Imperador ignorá-las. E então a reforma ocorreu. Em 1521 ele é chamado para prestar contas e ele então diz diante do Papa, do Imperador: não é justo um homem agir contra a sua consciência e contra o seu Deus. Se vocês comprovarem pela Escritura Sagrada que eu estou errado, eu queimarei os livros. Não posso de outra forma, que Deus me ajude. Amém. Virou as costas, foi embora e ali iniciava-se um processo de reforma na igreja. E Lutero traduz a Escritura Sagrada para a língua do povo, para que o povo possa ver o que Deus de fato quer ensinar.
E essa reforma é feita em cima de 3 bases. Somente a Escritura Sagrada é a palavra infalível de Deus. Somente pela graça somos salvos, porque isso é um presente, não é uma conquista, não é um mérito nosso. E somente pela fé em Jesus como único Senhor e Salvador Jesus. Essa é a base da Igreja Evangélica Luterana até hoje. Nós nos chamamos luteranos porque nós permanecemos fiéis nesses princípios. 500 anos de história. E agora nós também estamos chegando na sua casa, para que você conheça a igreja melhor. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, entre em contato com a gente. Mande para o meu e-mail que está aí embaixo na sua tela. gilberto.crick, @gmail.com. Entre em contato e nós teremos o maior prazer em responder às vossas dúvidas, às vossas questões, todas as segundas-feiras, nesse horário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nós vamos de fato responder com base bíblica, porque nós sempre queremos dizer aquilo que Jesus quer que seja o melhor para você. A CF de Itaguaí Locações Limitada é atuante no setor de transportes técnicos, cargas, descargas comerciais e industriais, montagens, içamentos, remoções de máquinas e muito mais. Há mais de 15 anos garante a seus clientes confiabilidade e o menor preço na cidade. Palácio do Pão, localizado no centro de Itaguaí. Aqui você encontra todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, bolos, pães, laticínios, frios, sucos e bebidas. Muito sabor com qualidade, higiene e preços baixos. Desejamos a todos os clientes um feliz e abençoado Natal e um ótimo Ano Novo com Jesus. Jaruza Materiais de Construção. Tudo o que você precisar para a sua construção, para a reforma de sua residência, da sua loja, seu condomínio. Tendo como especialidade todos os tipos de madeira, portas, janelas, aberturas e tudo mais que você precisar. Onde o cliente vira um amigo. Visite-nos e comprove. Novamente é Natal. E para este Natal, nós queremos fazer a leitura de 2 passagens bíblicas. A primeira nós encontramos em Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20, onde está escrito: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A segunda passagem bíblica que eu gostaria de destacar nesse momento está no livro do apóstolo Paulo, a Epístola de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, onde nós lemos: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, amados telespectadores, vindo à plenitude do tempo, como Deus é maravilhoso. Nós temos 4.000 anos de história,
4.000 anos onde Deus vai anunciando a vinda do seu Filho Jesus, preparando corações, preparando mentes, preparando vidas para receberem o Salvador. E então, naquele dado momento, quando o Império Romano tomava conta do mundo, aonde nós tínhamos estradas por todo o Império, onde havia locomoção, onde havia o livre percurso por todo o Império, porque a Pax Romana permitia isso, aonde não haviam mais os piratas nos mares, aonde havia uma só língua que era conhecida pelo mundo inteiro, que era o grego, que havia sido imposto como língua oficial 300 anos antes por Alexandre o Grande. Agora, nesse momento, para Deus, que tudo sabe, que tudo conhece, era a plenitude do tempo, ou seja, estava tudo pleno, tudo pronto, tudo preparado para a vinda de Jesus. Vocês prestaram atenção no início do texto, no versículo 10? Aqueles pastores cuidavam das suas ovelhas naquela noite nas campinas de Belém, quando de repente aparece um anjo e eles se apavoram. Quem não se apavoraria com a vinda de um anjo? E ele diz: não temam, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E eu quero destacar aqui a palavra boa nova. É a primeira vez na Escritura Sagrada, na sua Bíblia, que está escrito a palavra Evangelho. Boa nova, lá na língua original, no grego, é Evangelho. A palavra Evangelho não era uma palavra desconhecida dos pastores e nem de ninguém daquela época. Era uma palavra que no seu uso secular, ela tinha dois sentidos e que todos conheciam. Em primeiro lugar, a palavra Evangelho era um sinal de vitória sobre o inimigo. Pois quando o rei saía com suas tropas para fazer uma guerra contra um outro reino, e ele vencia essa guerra, ele mandava uma das pessoas que tinha maior resistência física para correr na frente, e assim que surge a maratona. E essa pessoa vinha correndo e chegava na cidade do rei e dizia: Evangelho! E todos sabiam, vencemos o inimigo. E então preparavam aquela festa de recepção para o rei. Esse era o primeiro uso da palavra Evangelho, vencemos o inimigo. O segundo é quando a rainha estava grávida e quando então nascia um filho homem e o arauto de cima dos muros do palácio tocava a corneta e todos lá embaixo se reuniam e ele gritava Evangelho. E essa palavra Evangelho significava: temos um novo rei. Havia nascido um filho homem da rainha. E quando Jesus vem e os anjos usam pela primeira vez a palavra Evangelho na Bíblia, isso tem um significado muito importante. Nós temos o Rei dos Reis vindo ao mundo, não para morar ali na manjedoura, mas morar no nosso coração. É aquele que vai nos dar a vitória sobre os nossos inimigos, o pecado, o inferno e a morte. Jesus é o Evangelho. Jesus é a mensagem do Evangelho. E agora nós estamos novamente celebrando um Natal. Que bom! É a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para morar como Rei dos Reis no nosso coração, para nos dar a certeza da vitória sobre os nossos maiores inimigos, a morte, o inferno e Satanás. Este é o Evangelho. Esta é a grande notícia que nós temos para dar em mais este Natal. Jesus Cristo nasceu com um objetivo. E isso ele deixou bem claro nos seus 33 anos de vida. Quando ele dizia: eu preciso subir para Jerusalém para morrer. E as pessoas tentavam dizer: mestre, isso não vai te acontecer. Ele dizia: mas é precisamente para isso que eu vim. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Você já tem essa fé?
Você vive essa fé em Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, celebre o Natal em Jesus. Tenha um feliz e abençoado Natal no Salvador Jesus. Amém.